Saudações, comandantes do tronos e trincheiras. O mundo acaba de entrar em um estado de alerta máximo nas últimas 24 horas. Ataques de Israel contra o Irã, mísseis iranianos interceptados pela OTAN sobre o Mediterrâneo e incidente bizarro envolvendo os F-15 Eagles e a Força Aérea do Kuwait, dentre outros acontecimentos que iremos ver no nosso giro de notícias de hoje. Eu me chamo Lucas, você está no canal Tronos e Trincheiras, seja bem-vindo mais uma vez e bora para as notícias. Turma, vamos pela primeira notícia aqui, que seria de um feito histórico, né? Pela primeira vez nós teríamos um F-35 derrubando uma outra aeronave tripulada, que na ocasião foi um Yak-130, né? Da década de 90, né? O Yak ele é um avião de ataque leve, fabricado na Rússia, e essa notícia, turma, está sendo bastante vinculada aos portais ocidentais, né? Mas venhamos e convenhamos que é totalmente plausível que de fato isso tenha acontecido, né? Devido à disparidade entre as duas aeronaves, né? Entre duas tecnologias que temos aqui. Então, de fato, Israel provavelmente teria derrubado esse Yak-130, consolidando uma primeira vitória aérea com uma tripulação, contra uma tripulação, né, de um F-35. Turma, segunda notícia aqui é de que o governo americano, junto com o governo de Israel, estaria fomentando o movimento de insurgência de forças curdas dentro do Irã. Isso daqui é uma notícia muito relevante, né? Não estava sendo muito divulgada essa notícia, mas nos bastidores a gente já escutava falar sobre possíveis movimentos de insurgência, né? E pessoal, venhamos e convenhamos, né? Atingir lançadores, bases militares, é óbvio que isso tem a sua eficácia, mas se isso daqui se consolidar, né? Se esses movimentos de fato acontecerem, isso daqui pode complicar ainda mais a vida do Irã, tá? Tomar conta de conflitos armados dentro do seu próprio território, ainda que forças curdas, eles não é difícil da gente saber, né, o número de quantos combatentes seriam. Não deve ser uma quantidade muito alta, né, de combatentes, então na casa dos milhares ali talvez, mas só o fato de ter essa desestabilização já enfraqueceria o regime iraniano, que vem sofrendo protestos, né, nas últimas semanas, com a morte do Ayatollah Ali Khamenei. Nós vemos que teve protestos a favor dele ser um mártir, né? Então pessoas ficando até de madrugada nas ruas, com velas, com gritos de apoio, e também pessoas que comemoraram ali a morte do líder supremo iraniano. Então a gente tem que ficar bastante de olho nisso aqui, para ver como isso vai se desdobrar nos próximos dias. Se isso aqui de fato acontecer, o Irã vai ter uma dor de cabeça ainda maior dentro do seu território. Aqui a gente tem uma outra notícia bem importante de que a Turquia / OTAN teria abatido um míssil iraniano dentro do espaço aéreo turco, né? Um míssil, então, ele haveria de ser cruzado entre a Síria e o Iraque, e invadido ali o espaço aéreo turco, e o míssil estava, ao que dá a indicar, indo em direção à Turquia, né? Isso daqui ele aumenta bastante a questão a pressão dos países europeus, né? A gente não sabe muito bem como isso aqui vai se decorrer. Turquia e Irã são concorrentes regionais, né? São duas potências islâmicas regionais. Já tiveram suas divergências, né? Porém, o Irã fornece energia, né? Tanto gás quanto petróleo para a Turquia. Ambos os países têm problema com curdos, né? Mas isso daqui de fato escala o conflito ainda mais, né? A gente tem que esperar um pouquinho para ver como o governo turco vai encarar, né, esse disparo de míssil e qual que era a intenção, né, de ter esse míssil disparado ali em direção à Turquia. Nós também tivemos, pessoal, uma provável resposta para aquele incidente bizarro envolvendo os F-15 Eagles, né? Então, uma das respostas seria de que o abate desses F-15 americanos teria sido dado por um F-18 Hornet da Força Aérea do Kuwait.
né? Como a Força Aérea do Kuwait estava em alerta máximo também referente aos ataques de drone, enfim, aeronaves iranianas, quando o radar detectou a presença desses aviões, esse F-18, ou seja, a Força Aérea do Kuwait, teria entrado em ação e abatido por fogo amigo. A gente não tem como cravar que isso daqui é 100% de certeza, tá? Mas dá a indicar que foi isso mesmo que aconteceu. Então vamos esperar um pouquinho mais para a gente ter um veredito melhor, enfim, a gente ter mais investigação antes da gente cravar de fato, mas é uma possível hipótese do que tem acontecido. A gente tem uma outra notícia também que o ouro subiu mais de 1%, né, em questão de valorização, então os investidores estão tentando buscar um porto seguro, né? Isso acontece bastante quando a gente tem instabilidade ali no mundo e principalmente com o Estreito de Hormuz fechado, nós iremos ver esses fundos de segurança, né, monetários tendo ainda mais a sua valorização. Então isso daqui é importante para a gente ficar de olho, né? Então a questão do ouro subindo devido à guerra no Oriente Médio. Temos também, turma, uma outra atualização aqui dos fatos que é do naufrágio, né, do afundamento da fragata iraniana por um submarino americano, né? Então, no mínimo, 80 pessoas ficaram mortas, né, devido a esse afundamento. Essa fragata aqui, turma, ela esteve no Brasil, tá? Não lembro se foi em 2023, mas essa fragata fez uma visita aqui no Brasil e ela foi afundada aqui na região do Oceano Índico, tá? Aqui bem na ponta aqui do Sri Lanka. Então, nós tivemos esse afundamento. A gente sabe que a marinha iraniana, turma, para esse conflito, ela não é um ativo tão valioso, mas essas pequenas entre aspas, né? Óbvio, foi um navio afundado, mas essas conquistas americanas ganham capital político para o presidente Trump e para todo o seu governo, né? Então isso daqui, apesar de que isso aqui não tenha mudado muito o que vai acontecer na guerra, né? Enfim, essa fragata, qual que é o potencial que ela teria para essa guerra? Sabe que não seria muitas coisas, né? O potencial do Irã ali está concentrado na sua capacidade bélica de mísseis, de lançadores e por aí vai, né? Mas isso daqui ele conta como uma vitória, um capital político para o governo americano. Pessoal, essas são as notícias até agora. Então, se houver mais notícias, eu faço outro vídeo, ainda no período da noite. Se não, nos vemos amanhã, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.